Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula: compreender o conceito de eletroquímica, conhecer o histórico da eletroquímica e praticar o conhecimento por meio de atividades e questionamentos. Então, quais são as perguntas da aula de hoje? Será que é possível obter energia elétrica por meio de reações químicas? Você sabe como ocorre a propagação dos impulsos nervosos? E aqui a gente tem uma imagem que representa aí os neurônios, os nossos impulsos nervosos. As imagens mostram, em perspectivas diferentes, neurônios pertencentes ao cérebro humano. A propagação de impulsos nervosos envolve aspectos químicos e elétricos. O aspecto elétrico ocorre no interior da célula nervosa e a propagação de um impulso nervoso é um sinal transmitido no interior de um neurônio. Dessa maneira, o fenômeno químico consiste na sinapse de um neurônio a outro, por meio de substâncias conhecidas como neurotransmissores. Assim como o impulso nervoso compreende aspectos químicos e elétricos, é considerado um fenômeno eletroquímico. Então, o que é essa eletroquímica? Um fenômeno eletroquímico ou eletroquímica é a subdivisão da fisicoquímica que possui como objetivo estudar as reações químicas que ocorrem com transferências de elétrons, assim como a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. Então, a partir de agora, nós vamos estudar reações onde a gente tem o movimento dos elétrons acontecendo e a energia elétrica sendo gerada através aí das substâncias químicas ou vice-versa. O que é energia química e o que é energia elétrica? Vamos ver a diferença desses termos. Para uma melhor compreensão do que é eletroquímica, é necessário alguns conceitos importantes, como energia química. Energia química é a energia armazenada em toda a matéria que possui ligação química, sendo liberada instantaneamente quando há a ruptura dessas ligações devido a uma alteração da matéria. Então, quando eu tenho uma substância, ela tem uma ligação química. Quando essa ligação química é rompida, porque estamos fazendo uma reação química, uma transformação dessa matéria, a gente vai ter a liberação dessa energia. Aqui na imagem nós temos uma representação dos três tipos de ligação. Ligação covalente, onde a gente tem o compartilhamento dos elétrons, a ligação iônica, onde a gente tem a troca, né? Um recebe, outro doa, e a ligação metálica, que é a nuvem de elétrons. E energia elétrica, então, trata-se da energia obtida por meio de cargas elétricas existentes em partículas subatômicas, que ao se deslocarem gerem corrente elétrica, originando o que a gente chama de eletricidade. Então, as cargas elétricas estão presentes lá nas partículas subatômicas dos nossos elétrons, que durante a movimentação deles acaba gerando a eletricidade. Outros conceitos interessantes que precisamos ver. Reação de oxirredução. É uma reação caracterizada pela perda, oxidação ou ganho, redução de elétrons. Fica meio estranho a gente falar ganho e redução, mas como estamos falando de elétrons, que são cargas negativas, se eu recebo um menos, eu fico cada vez com um número menor, e aí então eu tenho o ganho do elétron representa a redução, e a perda representa a oxidação. Isso trata-se de uma reação que ocorre com transferência de elétrons de uma substância química para outra. As semi-reações, então, são reações individuais do processo de oxidação ou de redução. Então, eu desenho uma equação para redução, uma equação para oxidação. Uma reação de oxirredução pode ser entendida como a soma de duas semi-reações devidamente balanceadas. Então, quando eu faço uma semi-reação, eu estou mostrando os elétrons, se eles foi ganho ou se foi perdido, e quando eu somo as duas semi-reações, eu vou ter uma reação de oxirredução. E a reação eletroquímica? É o processo decorrente ou causado por passagem de corrente elétrica que envolve transferência de elétrons entre duas substâncias. Por vezes, essas reações ocorrem com a liberação ou a absorção de calor, que quando em contato com um condutor elétrico, geram a eletricidade. Então, ali o calor recebido ou liberado
vai estar gerando aí a corrente elétrica. Se ele tiver um condutor envolvido nesse processo, a gente vai ter a eletricidade sendo observada. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico, quando que começaram as observações a respeito da eletroquímica. Então, a eletroquímica pode também ser definida como um estudo de reações recíprocas entre o processo de oxirredução e a produção de eletricidade. A eletroquímica surgiu com os estudos revolucionários de Luigi Galvani e de Alessandro Volta. Os trabalhos publicados por eles levaram ao desenvolvimento da eletrodinâmica. E a eletrodinâmica compreende a pilha voltaica, a eletrólise e a série eletroquímica fazem parte aí dos estudos da eletrodinâmica. Dinâmico lembra movimento. Então, Luigi Galvani era um médico e filósofo italiano que em 1786 observou a contração muscular na coxa de uma rã enquanto a dissecava sobre uma mesa que estava próxima a uma máquina eletrostática. Então ele tinha uma máquina eletrostática próximo lá do local onde ele estava dissecando, abrindo e separando os tecidos lá, observando a anatomia da rã, e ele viu que ela tinha uma contração muscular. A contração muscular ocorreu quando, com os dois extremos de uma tesoura, Galvani tocou o nervo interno da coxa da rã. Com esse experimento, ele passou a defender a ideia da eletricidade animal e a natureza elétrica dos impulsos nervosos. Então, o experimento dele era mais ou menos como aqui, ele tocava então o nervo lá com a tesoura de metal em dois extremos e ele via a contração aí do tecido acontecendo e ele achava que existia algum tipo de eletricidade animal. Após diversos embates com Luigi Galvani, o físico italiano Alessandro Volta realizou muitos experimentos, comprovando que a eletricidade não se originava dos membros inferiores da rã, e sim dos metais, e que os tecidos do anfíbio eram os condutores. Então, os metais que estavam ali, na tesoura, na mesa, na bandeja onde ele estava trabalhando ali, são, então, que geravam essa eletricidade, e os tecidos eram só os condutores, e por isso acontecia a contração que era observada. A fim de comprovar a sua teoria, o Volta construiu uma série eletroquímica. Para tanto, ele idealizou uma série de recipientes contendo salmoura, que é água com sal de cozinha, nas quais mergulhou placas de zinco e de cobre empilhadas e, ao ligá-las por meio de arcos metálicos, conseguiu produzir corrente elétrica contínua. Com esse experimento, Volta desenvolveu a primeira pilha voltaica entre os anos de 1799 e 1800. Então aqui é a representação do trabalho dele, então da sua série eletroquímica, das placas que estavam envolvidas na salmoura, conectadas através de arcos metálicos, onde ele conseguiu uma corrente contínua. Vamos fazer a atividade 1? Com base nos seus conhecimentos, explique por que os metais são bons condutores de eletricidade. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta quer saber, com base nos seus conhecimentos, explique por que os metais são bons condutores de eletricidade. Na composição atômica existe a camada de valência e os elétrons se movimentam livremente por essa camada, mantendo a atração eletrostática pelos cátions. Essa propriedade permite a formação das moléculas de metais e, consequentemente, dos próprios metais. É justamente toda essa estrutura do metal que lhe concede a capacidade de ser um ótimo condutor de corrente elétrica. É importante ressaltar que os metais conduzem eletricidade estando no estado sólido ou líquido quando a gente tem o metal fundido. Então essa é a característica aí que permite os metais serem bons condutores de eletricidade. Estudar aí a função das propriedades, né, dos elementos faz parte dos conteúdos lá do primeiro ano do ensino médio. Vamos fazer a atividade 2 agora? Descreva de forma sucinta os benefícios da invenção da pilha para a sociedade. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta diz o seguinte: descreva de forma sucinta os benefícios da invenção da pilha para a sociedade. Então, olha só, a invenção da pilha, no final do século XVIII, permitiu que dispositivos elétricos pudessem ser utilizados em ambientes externos, longe das tomadas. No início, foram rádios e pequenos equipamentos portáteis de baixo consumo de energia. Hoje, os modernos celulares, notebooks de alta demanda energética. Então, quando a gente teve a invenção das pilhas e das baterias, conseguimos nos desplugar das tomadas e levar os equipamentos para outros lugares. Isso possibilitou, assim, para a ciência um grande avanço, pois a gente podia fazer medições direto no local de observação, levando os equipamentos para isso. Hoje, então, nem se fala, né? Temos a nossa vida toda conectada em equipamentos que têm baterias. E quanto mais duradoura é essa bateria, melhor a gente acha que o equipamento é, não é verdade? Falando um pouco sobre isso, trouxe uma reportagem para vocês e o QR Code tem a reportagem completa que fala o seguinte: o bicentenário da invenção da pilha elétrica. O artigo apresenta o contexto da invenção da pilha elétrica no final do século XVIII por Alessandro Volta, incluindo a sua célebre controvérsia com Luigi Galvani. Então, nesse texto ele fala um pouquinho aí sobre a descoberta e a invenção da pilha. Volta estava procurando apresentar uma evidência decisiva em apoio ao poder dos metais de gerarem eletricidade artificial. Após muitas tentativas, ele logrou detectar com um eletroscópio a diminuta eletricidade gerada ao ser colocada em contato uma lâmina de prata e uma lâmina de zinco. Com consequência lógica, surgiu a ideia de associar pares de metais sob a forma de placas sobrepostas e assim aumentar a quantidade de eletricidade que ele tinha conseguido ver bem pouquinho com a união aí da lâmina de prata e da lâmina de zinco. Visando aumentar a força elétrica gerada por um único par bimetálico, ele decidiu empilhar de modo alternado diversos discos de dois metais diferentes, por exemplo, zinco e prata. Então ele ia alternando e empilhando esses metais. Observou então que quando os discos terminais eram do mesmo metal, a tensão elétrica desaparecia. E quando eram de metais diferentes, a tensão era independente do número de pares de discos. Volta empilhou seus pares de discos metálicos, separados por um pedaço de papelão umedecido com água, ou melhor ainda, com uma solução salina. Notou então que as tensões elétricas se somavam e estava inventada a pilha elétrica através desse processo da observação e do empilhar ali das placas. Na aula de hoje, compreendemos o conceito de eletroquímica, conhecemos o histórico da eletroquímica, praticamos o conhecimento por meio de atividades e questionamentos. Espero que vocês façam uma leitura completa do artigo que eu trouxe no Pensando na Aula, que fala toda a história passo a passo de como a gente chegou nas pilhas e baterias que temos hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve!